Todas as empresas querendo vender mais, pequenas, médias, grandes, todo mundo querendo saber como vender mais. Mas assim que essa dúvida aparece, como eu posso vender mais, imediatamente surge um outro problema. É isso que eu vou abordar nesse bate-papo de hoje. Fica comigo, depois da vinheta a gente vai descobrir qual é o verdadeiro problema quando uma empresa quer vender mais e, principalmente, qual é a solução. Vamos junto? Depois da vinheta, vamos para o choque. Se você já gostou da proposta do tema, se inscreve no canal. Vai ter muito mais conteúdo já realizado e outros que a gente vai fazer para te ajudar a fazer gestão da tua área comercial ainda melhor. E se você é vendedor, tem muita dica de técnicas e processos de venda que realmente te fazem vender mais. Já vai pensando numa pergunta para você deixar no final do vídeo. Vamos para o choque. Pois bem, o que é o maior problema de uma empresa que decide ou precisa ou acontece ou chega à conclusão de que precisa vender mais? Qual é esse grande problema? Bom, depois que a empresa descobre, é quase uma descoberta mesmo, que ela precisa vender mais, o maior problema está relacionado a quanto a mais ela precisa vender. É isso mesmo. O maior problema de uma empresa que precisa vender mais, ou quer vender mais, é definir o quanto. O que nós chamamos habitualmente de meta. Qual é a meta? Você, como eu também, já deve conhecer um monte de empresas, um monte de empresários que vivem dizendo que precisam vender mais, mas são incapazes de quantificar o quanto a mais querem vender. Se está difícil quantificar, imagina só definir uma meta de vendas que eu tenho para esse mês. Esse é o grande problema das empresas que precisam vender mais. Elas não quantificam, elas não determinam a meta, elas ficam buscando vender mais todos os dias, todas as semanas e todos os meses. E isso é um trabalho muito cansativo. Você precisa adotar metas de crescimento. Essas metas não precisam ser extremamente longas, isso eu estou querendo dizer, você não precisa colocar metas para esse mês e para daqui a 10 meses, o que você vai vender no mês seguinte, no outro, mas você precisa trabalhar principalmente com algumas metas curtas, do tipo, eu vou ter metas para os próximos 3 meses para poder aumentar, para poder melhorar as minhas vendas. E eu, em minhas experiências, vejo que esse é o principal problema. Basta você saber que todas as vezes que um empresário me chama para um bate-papo, para tomar um café, para discutir sobre a possibilidade de um projeto, essa questão chega na mesa, que é: eu preciso vender mais. E a pergunta que eu faço é: legal, quanto você precisa vender mais? Prestem atenção nessa resposta, porque esse é um grande desafio das pequenas e médias empresas. Eu não sei. Eu só preciso vender mais porque o que eu vendo não está sendo suficiente para pagar minhas contas e ter lucro. Se você não sabe quanto a mais você precisa vender, de uma forma bem simples, como você vai desenhar uma estratégia para vender mais. O que é necessário para definir o quanto a mais você vende é fundamental para decidir a estratégia. Se você disser que eu vendo 50 e preciso vender 60, você precisa vender 20% a mais do que você vende. A estratégia tem que estar desenhada para ou melhorar o ticket médio, ou melhorar o ticket médio e o número de vendas, ou melhorar o ticket médio, o número de venda e a quantidade de clientes. E aí, isso te obriga a ir lá buscar essas informações. Eu costumo dizer que é muito simples aumentar as vendas de uma empresa. Ela tem 5 coisas para fazer. 3 coisas são básicas e 2 coisas são fundamentais.
Coisas básicas: melhorar a positivação, a quantidade de vendas. Segundo item básico, melhorar a quantidade de clientes que compram, o que nós chamamos de cobertura. Terceiro item básico, melhorar o ticket médio. Então, quando você desenha um objetivo, uma meta de crescimento, você também vai olhar para essas três coisas básicas e entender o quanto você precisa crescer de positivação, de cobertura e de ticket médio. Invariavelmente, a sua empresa vai passar por uma delas ou até pelas três coisas para poder crescer: positivação, cobertura e ticket médio. Vendas, cliente e preço médio da venda. Só que eu falei para vocês, existem 5 coisas. E as 2 coisas que são fundamentais é processo de venda e gestão. Processo de venda é como os vendedores se comportam diante de um cliente, seja ele chegando por qualquer motivo, presencial, WhatsApp, chat, qual é as etapas ou quais são as etapas que o vendedor executa quando está diante do cliente. Esse é um item fundamental. E o segundo item fundamental, a sua gestão de resultados e indicadores. Provavelmente o que está penalizando você no básico é você não ter gestão, ou seja, você não consegue saber o quanto vende, quantas vendas, quantos clientes, qual o ticket médio, e aí quando você precisa determinar um objetivo de o quanto a mais eu preciso vender, fica sempre difícil. E como eu vou conseguir isso? Fica mais difícil ainda, porque você não consegue desenhar uma estratégia baseada nas coisas básicas. É muito importante, é fundamental você melhorar o processo de venda e ter gestão de indicadores. Eu digo que gestão de indicadores é tão fundamental que ele vem antes das 3 coisas básicas: vendas, clientes e ticket médio. Porque se você não faz gestão, você nunca entende isso. Mas o que vai te catapultar, o que vai te levar para resultados muito maiores depois que você tiver gestão de resultado e acompanhar esses 3 indicadores simples, a gente nem precisa ir para outros indicadores mais poderosos, curva ABC de clientes, curva ABC de produtos, os produtos que mais rendem na curva ABC, não precisa a gente ir tão longe, basta a gente ficar nesse aqui. Mas quando você fizer isso aqui, vai restar para você trabalhar processo de venda. O processo de venda vai te jogar muito para frente. A maioria das operações que eu conheço que possuem algum tipo de gestão, elas têm grandes oportunidades no processo de venda, e quando a gente consegue colocar a equipe para realizar um processo de venda muito melhor do que ela realizava antes, o resultado da empresa vai muito mais longe. Então, 5 coisas se você quer aumentar as vendas. Primeira coisa, imediatamente, determinar a meta. Nem faz parte das 5 coisas, está no item de gestão. Mas quando você for determinar a meta, você vai precisar olhar para os seus indicadores básicos, os 3, e logo depois para as 2 coisas fundamentais: processo de venda e gestão de indicadores. Gostou desse nosso conteúdo de hoje? Então não perca tempo, se inscreva agora no canal, tem muita coisa já construída aqui e tem mais vídeos que você vai poder receber se você se inscrever e clicar no sino de notificação para toda vez que tiver conteúdo novo você receber. Posso te convidar para mais uma coisa? Venha participar com a gente do nosso grupo do WhatsApp, o Clube de Vendas 659, porque a gente tem conteúdo exclusivo no Clube de Vendas 659, só conteúdo para quem participa do nosso grupo do WhatsApp. A gente também tem a oportunidade de você sugerir conteúdos e também capitalizar e vender mais dentro do grupo. Se você for para o grupo, você vai saber como isso pode acontecer. É lá que estão as pessoas que realmente entendem que aqui tem conteúdo, instrução, conhecimento, e a gente vai transbordar junto. Vamos pro choque? Vem com a gente e até o nosso próximo vídeo.